Amigos do canal Na Estrada com Cristo, privilégio falar com vocês. O tema da reflexão de hoje é o seguinte, abre aspas, eles querem nos distrair para depois nos destruir, fecha aspas. Queridos, eu acredito que tem muitas pessoas que me acompanham nesse canal que pensam fora da caixinha. E já percebeu que esse canal não é só motociclismo, que abrange muitas coisas que eu trago como tema aqui. E por que o tema é este? Eles querem nos distrair para depois nos destruir. Você já se percebeu se preocupando com tantas coisas que não abrange e não interfere em nada na sua vida? E você está lá preocupado? Existe até um ditado que diz, eu já vi muitas pessoas falando, e eu já quero dizer que eu não concordo, que política e futebol não se discute. Ah, meu avô já dizia que política e futebol não se discute, eles falam. Não, se você percebe que tem alguém que tem um coração, uma terra fértil, um coração que é um terreno que se você plantar a semente da palavra vai germinar, você pode conversar com a pessoa. Um dia desse mesmo, uma pessoa chegou para mim e perguntou minha opinião sobre política. Eu comecei a falar, eu falei, cara, nunca vote em quem odeia o pobre. Nunca vote em alguém que diz que vai trabalhar com a religião, que usa o nome de Deus em vão. Porque o país, o Estado, o país é laico. O governo ele tem que governar não para evangélico, mas para todo mundo. Então só de usar o nome de Deus, não vote nele. Porque quem coloca o nome de Deus em política, está usando o nome de Deus. Então política, não, é claro que não deve discutir, mas conversar. No particular, uma pessoa chega, pede a sua opinião. Cara, vote numa pessoa que é mais humana, que não odeia o pobre, que não odeia ninguém, que tem afeto, que tem humanidade. Procure votar em alguém que tem capacidade para administrar o país. Se tiver um cristão ou um católico que frequenta a igreja evangélica ou católica todo domingo, mas ele não é um bom governante, não apoie ele. Se tiver um ateu que ele trata bem a mulher, os filhos, os amigos e sabe governar um país, apoie ele. O Estado é laico, você não tem que votar em alguém por causa de religião, mas sim aquele que é mais preparado para cuidar do país. Um exemplo. Então deve se discutir, deve conversar, sim, quando você vê que há margem para diálogo. Agora, quando você vê que a pessoa é intolerante, revoltada, morre pelo seu político preferido, aí você evita. Dito isso, continuando o tema, eles querem nos distrair para depois nos destruir. Vou te dar um exemplo aqui. Tem muitas coisas que eles usam para distrair a gente, para destruir nossa família, nossa vida, tirar o nosso foco. Por exemplo, um homem ou uma mulher inteligente não assiste programas tipo A Fazenda, da Record, Big Brother Brasil, da Globo, e também não assiste um programa que fica só falando de tragédia o tempo todo, como o da Atena, da Band. Homem inteligente não fica emprestando o seu olhar, os seus ouvidos, seu coração, sua mente para esse tipo de porcaria.
Porque isso que eu acabei de citar é o que o sistema... O que é o sistema? É um sistema da ganância, do capitalismo, que quer distrair a gente com coisas inúteis para depois nos destruir. A gente perde o foco da família, aí fica brigando por causa de fazenda, por causa de BBB, enche a mente de coisas ruins, de violência, por causa de um programa que nem o do Datena, depois sai achando que é machão, querendo brigar com todo mundo, querendo fazer justiça com as próprias mãos, querendo usar de violência. Mas é isso que o sistema quer. Quer outra coisa que o sistema quer? Futebol. Por exemplo, eu já sofri por causa de futebol, porque quando eu era adolescente eu torcia para o time, quando ele perdia eu sofria, porque eu não era um homem inteligente. Cícero, você está dizendo que quem sofre quando o time perde não é inteligente? Não é inteligente. Por quê? Diferente da política, o futebol não interfere em nada na nossa vida. Se a gente elege uma pessoa ruim, maldosa, que odeia a ciência, que é preconceituoso, que é racista, que é homofóbico, sabe? Que é fascista, ele pode prejudicar muito um país, por exemplo. Já se o seu time de futebol perder, vai afetar em que a sua vida? Em nada. Por isso um homem inteligente não sofre e nem fica discutindo, ofendendo e sendo ofendido por causa de time de futebol. Porque ali são jogadores que ganham milhões, que não estão nem aí para você. Eles querem te distrair para depois te destruir. Aí você perde a sua paz por causa do jogo de futebol. Aí terminou o jogo, você ficou 2 horas roendo unha, angustiado, nervoso. Depois ainda briga com a esposa e os filhos por causa do time de futebol. Eles querem nos distrair para depois nos destruir. O sistema quer que você se preocupe com um monte de coisa que não tem nenhum benefício, que não interfere em absolutamente nada na sua vida. Sim, um homem inteligente não assiste BBB, não assiste a Fazenda, não assiste o Datena e não sofre por causa de time de futebol. Você pode até assistir uma partida de futebol, não tem problema, mas não fazer com que aquilo tire a sua paz. Eu fico vendo, cara, meus amigos maduros, um tirando sarro do outro por causa de time de futebol. Aqueles jogadores não estão nem aí para eles. Eles querem te destruir. Eles querem nos distrair para depois nos destruir. O sistema quer que a gente ocupe a nossa mente, a nossa vida, dando ibope para eles. E às vezes do nosso lado tem um filho querendo um abraço, tem uma esposa querendo um carinho, tem um amigo querendo tomar um café com a gente. Mas não, a gente tá lá brigando por causa de time de futebol, votando para ver quem vai sair do BBB. Ah, para, ô! E eu quero repetir, um homem que fica sofrendo por causa de time de futebol não é um homem inteligente. Se você não gostou, não precisa. Mas não fique com raiva de mim não, vai refletir no que eu estou falando. Certo? Quem que vai interferir na sua vida cotidiana se o seu time for eliminado de uma competição? Ai, se eu fiquei bravo, perdi a minha paz. Cara, vá fazer amor com a mulher. Vá andar de bicicleta com os filhos. Se você já é um senhor de idade, com todo respeito, vá passear com o netinho. Eles querem nos distrair, para a gente ficar distraído, se distraindo com muitas coisas que não tem valor nenhum para a nossa vida, para depois nos destruir. Tira a nossa paz, deixa a gente fragilizado, aí o nosso relacionamento começa a dar problema, a gente começa a brigar com a mulher. Eu conheço um cara que já agrediu a esposa por causa de um time de futebol. Diga uma coisa, um cara desse merece ou não merece ser corno? Porque todo castigo para corno é pouco. Um cara desse merece. Tá com a esposa cheirosa e bonita ali, em vez de fazer amor com ela, ele tá brigando por causa de Palmeiras e Flamengo. É até engraçado, não é? Sim, eles querem nos distrair para depois nos destruir.
tira sua paz, interfere teu casamento, sua espiritualidade, porque você está dando ibope e se preocupando com muitas coisas sem valor. A política, você deve refletir um pouco sobre ela. Por exemplo, o estado de São Paulo aqui está correndo um grande risco de eleger um coach, um charlatão que engana um monte de gente. Com as palestras dele dizendo que as pessoas vão enriquecer, mas só ele enriqueceu. As pessoas que assistem as palestras dele, ninguém enriqueceu. Então, a política é uma coisa que, se você tiver um amigo para dialogar, que ele quer te ouvir. Por exemplo, se você quer saber o que eu penso sobre política, pode me chamar para conversar, não tem problema. Eu tenho minhas preferências. Tá? Eu não voto em quem usa o nome de Deus em vão para ganhar uma eleição. Eu não voto em quem odeia o diferente. Eu não voto em quem odeia ninguém, mas principalmente quem odeia o diferente, que acha que todo mundo tem que ser igual. Eu não voto num cara, seja um governador, um presidente ou um prefeito, que quer governar para um gueto. Que eu sou crente, Deus acima de tudo, as outras religiões que se lasquem. Não concordo com isso. Eu sou cristão, mas eu quero um governo, um presidente que governa para os meus irmãos do candomblé, da umbanda, católico, gay, hétero, corintiano, palmeirense, negro, branco, pardo, loiro, de todas as etnias, povos indígenas. Quero um presidente que governa para todos, um governo que governa para todos. Então a gente vai percebendo essas coisas. Então eles querem nos distrair para nos destruir. Não aceite. Escolha coisas boas. Por exemplo, na minha casa, eu tenho internet aqui, aí eu vou no YouTube e escolho uma coisa boa para me assistir e coloco para assistir na televisão. Eu vou no YouTube, por exemplo, Revolucionário, põe lá, Antônio Conselheiro, Guerra de Canudos, sabe? O que eu quero assistir. Coloco no YouTube, põe na televisão, assisto com a minha esposa. Por exemplo, ontem assisti Vida na Roça, Como Viver na Roça. Ontem assisti com a minha esposa. Não deixe o sistema dominar você. Não dê ibope para coisas que não prestam. Por isso que Jesus falou, se o teu olho te escandalizar, arranca e joga fora. Usou uma linguagem hipérbole. Não é arrancar o olho, é tirar o seu olhar de tudo aquilo que não presta e que está atrapalhando a sua vida. Porque o sistema quer nos distrair para depois poder nos destruir. Eu termino essa reflexão acreditando que tem pessoas sábias e inteligentes que entendeu o que eu acabei de falar. Não deixe o sistema te distrair para que ele não venha te destruir. Paz e bem.